Começa agora o programa Em Destaque, na Ômega Web Rádio. Tá no ar, programa em destaque, começando agora pela Rádio Ômega e sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil e para o mundo todo também. Eu sou Rodrigo Duarte e prometo te trazer os assuntos mais relevantes relacionados à saúde, qualidade de vida, esporte, cultura e muito mais. O programa de hoje está especialíssimo, com um grande amigo meu aqui presente, o palestrante motivacional Nivaldo Lattari. Seja bem-vindo, querido. Muito grato, Rodrigo, muito grato. Eu sou grato pelo convite. Nós que já nos conhecemos há um bom tempo, algumas décadas, eu acho. Algumas décadas, já fizemos algumas viagens juntos. É verdade. Eu sou muito grato a você e a sua equipe técnica, a direção técnica, o pessoal que está aqui nos bastidores, fazendo o trabalho deles. Eu já tive aqui fazendo uma visita e noto o profissionalismo. Rodrigo, obrigado, Nivaldo. Estou aqui à sua disposição, sem cola, sem nada, aberto a responder as perguntas, aberto a ser bem transparente e verdadeiro. E o meu objetivo maior é que seu público fique engajado na nossa conversa, porque tem coisas que nós vamos colocar aqui que é de extrema importância para todo ser humano, Rodrigo. Eu acredito nisso. Eu faço de minhas as suas palavras, exceto na parte da cola, porque assim, o seu currículo é tão extenso que eu vou ter que dar uma lida. Olha só, o Nivaldo, ele já viajou o Brasil todo, de norte a sul do país, dando palestras motivacionais e consultoria também. Daí ele se cansou um pouco do Brasil uma época, eu acho, ficou pequeno para ele, apesar de ser um país continental, e ele foi para a Europa. Daí ele foi para a Espanha, Portugal, cansou da Europa, foi para a Ásia também, China, Coreia do Sul, Indonésia. Menino, que pique é esse? Me fala. Então, Rodrigo, no fundo a nossa jornada, você sabe que ela tem uma história. O que é essa história? Tem um início, um meio e um fim. Tem determinadas situações na vida que a gente tenta se autoconhecer, buscar o autoconhecimento. E num determinado instante da minha vida eu disse, como é que é o ser humano? Será que ele é o mesmo aqui no Brasil? Será que ele é o mesmo em outro continente? Então isso foi mais uma busca, mais um trabalho feito de autoconhecimento e descobri que o ser humano é igual em qualquer parte do planeta. Eu ia perguntar isso. Ele incrível. já antecipou. É incrível. Que bom isso, né? Porque às vezes a gente se acha tão diferente do outro, né? Quando na verdade os conflitos são muito parecidos, então. Exatamente o que você acabou de falar. A parte interna, os conflitos são os mesmos. Obviamente que a gente sabe que as culturas são diferentes. Sim, né? Se influencia também. Sem dúvida. Nós vivemos num mundo ocidental, onde nós temos determinadas culturas. O oriental, por exemplo, se você for para a Índia, você já vai perceber que os valores deles são diferentes do nosso. Né? Como, por exemplo, tem um indiano que ele colocou recentemente o seguinte: falam-se muito sobre que vai entrar no nosso tema de hoje, que nós vamos falar sobre prosperidade, energia, né, motivação. E esse indiano colocou da seguinte forma: que a pessoa ficou vidrada nesse livro, claro, tem os valores dele, que é o livro O Segredo, o filme O Segredo. E o segredo, segundo ele atrai, a lei da atração. Ele, como indiano, diz o seguinte, ele falou, não, tudo é totalmente ao contrário. Tudo que acontece vem de dentro para fora. Né? Olha! E se você for imaginar, tudo que existe, esse microfone que nós estamos falando, essa parte técnica toda que está aqui nos bastidores, nós somos carbono, mas tudo foi criado da mente para fora, né? Tem uma lógica isso. Eu ia perguntar exatamente isso, Nivaldo. Eu ia te perguntar, porque como você bem falou, a gente vai falar de prosperidade, energias e motivação, e eu ia perguntar exatamente sobre a lei da atração. Por que ela não funciona para todo mundo? Tanta gente que leu tantas vezes o livro, que assistiu o filme e mesmo assim não mudou a vida delas. Primeiro, Rodrigo, o que eu vou colocar aqui já é de conhecimento seu, que a gente nos conhece, eu sei que você é um estudioso, você também busca conhecimento, mas é importante que o seu público que está ouvindo saiba o seguinte: essa pergunta do Rodrigo, ela é interessante por quê? Por que as pessoas não conseguem? A maioria das pessoas, primeiro, elas nem sabem o que querem. A segunda coisa, elas têm um conflito interno. Então, para que a coisa não aconteça, ela tem que ter ausência de conflito. E essa ausência de conflito nada mais é do que a fé. Então, primeiro você crer para ver, não o contrário, não ver para ver. Olha que interessante isso, você acabou de fazer aqui quase um sincretismo filosófico, porque você deu a nomenclatura de fé ao que as pessoas chamam de ausência de conflito.
Isso é muito interessante porque, então, no caso, as pessoas mesmas se sabotam e por isso que as coisas não acontecem para elas? Olha, essa é outra palavra que todos nós deveríamos partir para o nosso autoconhecimento, porque essa autossabotagem, Rodrigo, ela vem das crenças limitantes. Ou seja, a partir do instante que a gente nasce, nós já viemos com 50% da genética dos nossos pais, só que o próprio sistema, né, a própria macroesfera, o próprio sistema aqui, nos imbuta em crenças. E, na maioria das vezes, tem até um detalhe. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Um menino que vai praticar um esporte, vai praticar um tênis. Ele tem lá um professor de tênis. Vamos para o esporte mais popular do Brasil, que é o futebol. O menino vai praticar um futebol. Ele chega na escolinha de futebol, tal, ele tem lá o instrutor dele, o professor dele. O professor olha para ele e diz, mas espera um pouquinho, você veio aqui treinar, praticar o futebol com esse tênis, né? Você veio praticar o futebol com essa chuteira? O menino já olha para o professor, aí ele fala, bom, se posiciona aí como se fosse para bater um pênalti. Aí o menino se posiciona, mas você vai se posicionar dessa forma que você vai querer bater o pênalti? Você vai querer ser jogador assim? E um outro instrutor, com o mesmo menino, faz o contrário. Fala, nossa, mas que tênis maravilhoso, pô, esse tênis é bacana, pô, isso aqui é uma bela chuteirinha para você jogar, pô, onde você comprou? Ótima. Aí se posiciona para bater um pênalti. Nossa, que posicionamento, pô, você tem tudo para dar certo. Quem que você acha que vai dar certo? Nossa, o primeiro técnico eu já teria demitido há muito tempo. Então, agora, esse primeiro técnico está na vida de você aí, meu ouvinte. Você tem pontos de estrangulamentos que um dia algum familiar seu ou alguém colocou na sua cabeça. Tem até um detalhe, porque existe a própria, na PNL, que nós vamos falar aqui também, a programação neurolinguística, existe um negócio chamado ancoragem. Então, por exemplo, o que é ancoragem? Algo que você vai fazer uma associação. Se você pegar, por exemplo, tem uma pessoa, ela está num determinado velório, que todos nós passamos por isso, perdeu um ente querido, chega uma pessoa lá, Rodrigo, com licença, vou até tocar em você, chega lá e dá um soquinho no seu, oi, meus sentimentos, oi, meus pesos, aqueles tapinhas, oi, toda vez que você for sentir um tapinha desse, você vai associar aquela situação de perda. Então, na programação neurolinguística, a gente usa os 5 sentidos, a visão, a audição, o tato, né, o paladar. E se você for analisar, você tem como analisar o sentido da audição, você associar coisas boas, momentos, porque as nossas pequenas vitórias têm que ser comemoradas. Você pode comemorar uma pequena vitória sua, associar uma música que você gosta, toda vez que você ouvir aquela música, você vai se sentir confortável. Então, por aí vai, Rodrigo. Olha que interessante, então você está falando o seguinte, que o nosso cérebro, é possível que a gente programe o nosso cérebro, né? Então, se a gente for fazer uma associação com a prosperidade, por exemplo, coisas que a gente ouve desde pequenos, como dinheiro não dá em árvore, a vida é difícil mesmo, tem que trabalhar muito e ganhar pouco dinheiro, olha, é assim mesmo, a gente tem que se matar. Tudo isso vai programando o nosso cérebro para acreditar que a realidade é essa? Perfeitamente, como você disse. Até aquela máxima que é mais fácil um camelo passar por debaixo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Talvez poucos saibam que quando eu era garoto, eu achava que essa agulha era aquela agulha de linha. Não, a agulha é nada mais a entrada, né? A porta das cidades ali em Jerusalém, onde passavam, né? Os camelos, eles passavam, se abaixavam e passavam, tinham uma dificuldade, mas isso, de uma forma ou de outra, sem querer entrar no mérito de religião, tem determinadas situações que as pessoas não querem que você prospere. Ela tem um trabalho voltado para que uma grande quantidade de pessoas continuem na situação servindo a poucos, né? Até porque às vezes a pessoa teve uma dificuldade grande de conseguir os objetivos dela, né, de conquistar as coisas que ela queria, e ela acredita que essa seja a realidade, né? E daí, inconscientemente, ela acaba disseminando essa ideia e vai influenciando outras pessoas, principalmente quem vem depois dela, né? No caso dos filhos, por exemplo, né? Os pais têm uma grande responsabilidade em relação a isso que a gente está falando, não é, Nivaldo? Não tenha nem dúvida. Olha, é uma situação que até certo ponto é até meio constrangedor falar isso, mas eu sou obrigado a falar isso. Por incrível que possa parecer, na maioria das vezes, as pessoas que travam seus sonhos são as que mais gostam de você, pensando que estão te protegendo. Olha! As pessoas que te amam, mãe, por que você vai fazer isso? Vai prestar um serviço, um concurso público? Ai, isso não é trabalho. Isso, o detalhe é o seguinte, quem faz o que gosta nunca trabalhou.
É verdade. E a grande maioria das pessoas, nós temos uma média, Rodrigo, de 60 mil pensamentos por dia. De cada 10 pensamentos negativos, praticamente 9, às vezes até os 10 não acontecem. Então, nós criamos uns conflitos. Você sabe, nós vivemos a síndrome do pensamento acelerado. Né? A SPA, Augusto Cury, praticamente o pai, ele é o descobridor dessa síndrome do pensamento acelerado. Hoje as pessoas não assistem televisão, elas ouvem a televisão e está aqui no celular. Então, hoje uma grande maioria das horas da pessoa está ali no smartphone, está ali no seu iPhone. E com uma enxurrada de informações, né, Nivaldo? Hoje está provado o seguinte, uma criança com 7 anos de idade, ela tem muito mais informação do que um imperador há 1000 anos atrás. Olha que interessante. E aí a gente ainda não se adaptou a trabalhar essa quantidade de informações no nosso cérebro, né? Não nos adaptamos e mais. Talvez alguns saibam, talvez outros não saibam. Talvez você, ouvinte, você que está aí nos assistindo, tenha passado por uma situação, porque o que ocorre? Pesquisas mostram, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e pesquisas sérias, de que cada duas pessoas, uma vai ter algum transtorno psíquico. O que é isso? Nós hoje estamos com 7 bilhões e 500 milhões de pessoas aí. 3 bilhões e 750 milhões de pessoas, quer dizer, duas, Rodrigo, uma, você vai ter um problema psíquico. Não pode deixar a gente de fora. E a tendência é 1/4 de 4 para 1, praticamente 1 bilhão e 700 aí, passarem por uma depressão. Olha. Rodrigo, eu diria para você o seguinte, é muito fácil você conversar com um psiquiatra, é a mesma coisa, um médico chega e fala para o cara, por que você não para de fumar, tal? Uma pessoa que fuma, a pessoa tem o hábito de fumar, tal. Tudo bem, é fácil falar para de fumar, mas ali existe um problema que, na verdade, é um problema químico, a pessoa fuma por quê? Por causa da nicotina. Talvez se ela colocar os adesivos de nicotina, tal, ela vai conseguir parar de fumar. E mesma coisa a pessoa fala, depressão é frescura. Rodrigo, eu tenho propriedade para falar isso, porque eu passei por uma depressão fortíssima. Jura, Nivaldo? Passei por uma depressão fortíssima e aonde que você pensa que as coisas são tudo... Porque a depressão, ela pode ser algum transtorno em termos físicos, né? Sim. E também ela está associada também a perdas. Então, às vezes, quando você se sente perdido... Olha, por exemplo, que nem você falou, jura, Nivaldo, e tal... Robert Williams, você que também... tem esse lado que você não deixa de ser um ator, você tem a tua parte de ator na tua veia, na tua alma. Robert Williams batalhou, ninguém queria ele começou a fazer uns filmes de comédia e tal, daqui a pouco ele se transformou em um astro, onde em um filme, o Robert Williams ganhava 30 milhões de reais. Às vezes trabalhava um mês para ganhar 30 milhões de reais. Robert Williams, aos 64 anos de idade, agora em 66, né, em 2014, ficou provado na autópsia dele que ele se suicidou. Né? Não foi com drogas ilegais, mas foi com um excesso de comprimidos, porque ele estava depressivo, ele estava com início de mal de Parkinson e transtorno de ansiedade, que eu acabei de falar. Olha só que interessante. E o legal disso tudo que você está falando é o seguinte, só para situar quem chegou agora aqui na nossa live, ou então no site da Rádio Ômega. A gente está entrando no tema prosperidade, só que o Nivaldo ele não se resume só ao que é visível aos olhos físicos, né? Então ele está partindo do princípio de que tudo é energia, né? De que nós somos feitos de energias, temos átomos, né? O núcleo do nosso átomo, que é a menor parte que nos constitui, ele é energia condensada, né? Então tudo que existe é energia. E energia não se acaba e não se cria, né, Nivaldo? Como que acontece em relação ao pensamento? Olha, é uma pergunta interessante essa, porque existem determinados pontos onde existe energia pura, física quântica prova isso e tal. Agora, em relação à prosperidade em si, como você está dizendo, em relação à energia, o que é energia? Você precisa de uma energia física, ou seja, você precisa estar bem alimentado. Primeira coisa... eu preciso. Quem me conhece sabe, eu preciso... Exatamente. A primeira coisa que nós temos que entender, por exemplo, eu já estou com 64 anos, vou fazer 64 agora em maio. Olha que beleza. A pessoa, quando passa dos 60 anos, ela não tem mais sede. E a hidratação, eu estou vendo até um copo d'água aqui vou na até sua tomar frente, um pouco de água é Você interessante, muito bom. E você tem que procurar hidratar-se. Agora,
Se você conseguir criar o hábito, porque tudo é uma questão de hábito, você conseguir criar o hábito de acordar 1 hora mais cedo ou meia hora mais cedo, e você se propor a fazer 5 minutos de meditação. Outra coisa que é super importante, nós não sabemos respirar. Às vezes a pessoa está aqui, ela está desesperada, está ansiosa, ela sai ali fora para fumar, ela acende o cigarro, ela dá uma puxada e... Você que está aí do outro lado, procure dar uma respiração profunda. Pare por um instante, respire profundamente, prenda o ar e solte para você ver que coisa que, praticamente, quando você respira assim, você oxigena o cérebro. Então, como eu disse, a prosperidade, as áreas são a parte física, você tenta trabalhar a parte psíquica, emocional, e também, por incrível que pareça, o financeiro e o econômico. Porque quando você consegue a sua liberdade financeira, nós vimos conversando antes de iniciar o programa, nós conversávamos sobre isso, nós não tivemos educação financeira. Meu pai nunca me orientou em nada, minha mãe nunca foi orientada para nada. Imagine você, ouvinte, você que está aí, nos assistindo, se todo o dinheiro que passou pela sua mão, que você ganhou até hoje, você tivesse guardado 10% dele, eu vou até exagerar um pouco, 20% dele, você estaria vivo do mesmo jeito, só que hoje você estaria com a sua independência financeira. Não estou falando de poupança. Eu mexo com o mercado financeiro há muito tempo, desde 85, eu conheço ações na Bolsa. Você tem uma ideia, Itaúsa, um pouquinho mais aí. Itaúsa? Itaúsa, que é a holding do Banco Itaú, é uma ação fantástica que... O Itaú, para você ter uma ideia, o balanço dele é uma briga com o Bradesco, é 8 bilhões de lucro, né? A coisa, vamos dizer assim, é astronômica. Esses tempos atrás também, quem tivesse comprado ações do Magazine Luiza, teria conseguido a independência financeira dele com 10 mil reais. O cara tinha posto 10 mil reais, teria 1 milhão e 400 hoje. E quanto tempo que levaria para isso acontecer? Isso aconteceu em 4 anos, 5 anos. Isso não quer dizer que você não pode agora ir lá e comprar essas ações que eu estou falando, achar que ela vai dar os mesmos rendimentos. Mas quando você tem um consultor financeiro que te oriente, não o seu gerente de banco, o seu gerente de banco está lá para cumprir metas dele. Ele é funcionário de uma empresa. Ele é um funcionário de uma empresa e ele está lá para que você aplique o dinheiro, para que o banco pegue o seu dinheiro e ganhe mais em cima do seu dinheiro ainda. Então, não é culpa dele, tá, gente? Não fiquem se algum gerente de banco, algum gerente de banco está ouvindo aí, vai pode se sentir ofendido e tal, mas é a função dele, né? Ele é obrigado a passar por isso. Agora, como eu havia dito, a parte da educação financeira é tudo. Por quê? Agora, para que você precisa do dinheiro? Para que você não necessite, você tenha a sua liberdade, você conseguir a sua liberdade total. O que é liberdade total? Fazer o que você gosta. O dinheiro vai passar a trabalhar para você e render... Então quer dizer que não é ficar milionário. Quando você fala em independência financeira, não é ficar milionário. Então, isso depende de cada pessoa. Porque tem pessoas que o sonho dela é ter uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro de 2 milhões, 3 milhões. Tem pessoas que a prosperidade para ela é o seguinte, ela não precisa trabalhar, e por incrível que possa parecer, o sonho dela é ficar numa montanha, porque naquela montanha ela soube que parece que desceu um OVNI ou coisa desse tipo, e ela está totalmente feliz ali. Você fala, você quer essa Lamborghini de 2 milhões de reais, ou você quer a sua independência só para você ficar aqui verificando os seus OVNIs, ficar estudando? Então, isso é relativo de cada um. Tem pessoas que 5 mil reais, Rodrigo, tem a independência dela, ela faz 2 vezes uma viagem para a Europa, ela tem lá a casa dela própria, ela consegue viver maravilhosamente com 5 mil. Agora, eu conheci um casal do Rio Grande do Sul, que a renda deles, dos dois, era praticamente 140 mil reais e estavam devendo para o banco 100 mil reais. Olha, eu já ouvi muito falar nisso, viu, Nivaldo? Que as pessoas que têm mais dinheiro são as pessoas que mais devem, né? Será que é porque elas assumem mais risco? Olha, eu diria, não é só assumir mais risco. Acho que a pessoa, novamente entra aquela palavrinha mágica que você falou da autossabotagem. Primeiro, que ela pensa que o dinheiro nunca vai acabar. Segundo, que ela acha que ela pode tudo. E também tem o seguinte, como eu falei da depressão, a depressão não é só o fato, ela vai da euforia até a parte melancólica, ou seja, você não tem vontade de tomar um banho, você não tem vontade de ver claridade, isso é uma depressão. E a bipolaridade, quando você está no alto da bipolaridade, você acha que você pode tudo, que você pode comprar tudo, que você sai gastando, tem até estudos sobre isso. Olha que interessante, então, de repente tem até alguém que está assistindo a gente que pode estar sendo diagnosticado com algum caso desses, né, com algum transtorno desses, né, Nivaldo? A bipolaridade é algo muito mais comum do que a gente pensa, né?
muito mais comum, e também existe a depressão que está associada à perda. Tem pessoas que quebram, você vê, na quebra da Bolsa de Nova York, lá em 1929, muitas pessoas se suicidaram. E também tem quando você perde um ente querido. Tem pessoas que não aceitam a perda de um ente querido, a vida para ela acabou ali. Não adianta você falar para ela, olha, você vai ter 3 trilhões de dólares, você vai ter um continente para você vai ter propriedade, você vai ter isso. Não, ela não consegue superar a perda. O vínculo dela é tão grande com essa pessoa que partiu, que ela está quase que partindo junto. Tem que liberar o passado, né? Exato. Agora, veja bem, quem vive no passado vai acabar vivendo depressivo. Quem vive no futuro vai viver ansioso. Hoje, você tem que viver o agora, o presente. O próprio nome diz, o presente é um presente. E um dos grandes segredos para você viver bem é você ser grato, você ter gratidão a tudo. Ou seja, no final da entrevista, o Rodrigo vai me dar um toque, a direção técnica vai dizer que quando está faltando 5 minutinhos aí, você fica por aí que eu vou dar 3 chaves de ouro para você aplicar na sua vida, para que você passe a abrir o caminho da prosperidade. Olha que interessante, então não saia daí, né? Você que está assistindo a gente, continue conosco, porque 3 chaves de ouro você vai dar. 3 chaves de ouro, coisa simples de ser feita, cada um pode fazer, aplicar, porque existe o seguinte, você tem uma porta, Rodrigo, essa porta está totalmente fechada, você pode abri-la arrombando-a, derrubando-a com cacetadas, com pancadas, e também você pode abri-la, porque ela tem uma fechadura, uma chave com uma chave. Vou dar essa chave para que essa porta se abra e para que você comece a criar o hábito para ser uma pessoa próspera. Gente, torno a repetir, a prosperidade não é só o econômico financeiro, não. É o teu psíquico, é o teu físico, é o teu emocional. Primeira coisa, você tem que cuidar dessa criança. Você tem uma criança, não se sinta ofendido. Você tem uma criança totalmente magoada dentro de você. Você, em algum ponto da sua vida, você foi magoado, você foi ferido, você tem esse ponto de estrangulamento. Não importa se foi um ex-companheiro seu, um pai ou sua mãe, você tem que cuidar. A pessoa mais importante da face da terra é você que está aí ouvindo. Porque o que acontece? Nós temos o hábito de não colocar gasolina ruim no nosso automóvel. Não, ali a gasolina é ruim e tal, mas nós colocamos coisas ruins para dentro de nós, não só como pensamentos, como alimentação. Passe a se amar. Nivaldo, você, olha só, gente, quem está falando é um consultor, um palestrante internacional, que já trabalhou na Ásia, na Europa, por aí afora, o Brasil inteiro. Então, assim, é uma pessoa que tem muita propriedade de causa, né? Então, no final do programa, ele vai dar 3 chaves de ouro para nós aqui no programa. Agora, Nivaldo, em relação, voltando a falar, né, da autossabotagem, que eu acho que isso é um ponto crucial para a pessoa que está nos ouvindo e que, de repente, nunca percebeu que se sabota. Existe uma diferença entre o que eu quero conscientemente e o que eu quero inconscientemente? E esses 2 pontos dentro de mim, eles entram em atrito no momento de tomar uma decisão em busca do meu objetivo? Sim, existe, e esse ponto ele é bem diferenciado, porque quando você diz do consciente e o inconsciente, né? Uma das grandes armas que nós temos, e não vamos chamar nem de arma, vamos chamar de ferramentas, né, que todo ser humano tem, seria ele praticar o silêncio. O que é praticar o silêncio? Ele conscientemente, se ele se silenciasse, se ele contasse até 10, se ele contasse até 20, na hora em que ele está passando por uma tribulação, na hora em que ele está passando por uma discussão com alguém, nossa, ele evitaria muitas coisas. Você, na maioria das vezes, intempestivamente, ofende as pessoas. De que forma? Ofende as pessoas de uma forma que talvez depois a pessoa vai ficar anos magoada com você. E você falou aquilo. A partir do instante que você conscientemente saiba se controlar, você vai ter, e não só o silêncio e a prudência é o vinho dos fortes, ok? Verdade. Agora, o inconsciente é o seguinte, você acaba se auto-sabotando. Por incrível que pareça, eu falei, você vai fazer uma poupança, 10% você ganha e tal. Fica uma vozinha ali em cima de você, eu preciso gastar aquele dinheiro. Principalmente as mulheres, eu vou comprar aquele sapatinho para combinar com aquela blusinha que ela nem tem ainda. Verdade. Entendeu? Então, nós vemos uma sociedade de consumo, sendo que essa sociedade, ela nos tira do sofá, ela faz com que você levante, que você vá, que você gaste, você corra atrás. Aqui é o seguinte, na educação financeira, a gente não está dizendo para ninguém ser mesquinha, gente. A prosperidade não é mesquinhez, não. Quem vive na escassosfera... Escassosfera? Escassosfera. Adorei. Escassosfera são as pessoas mesquinhas que estão na escassosfera. Então, o que ocorre?
Toda pessoa, ela tem o direito a separar uma parte do investimento dela para o seu lazer, para uma viagem. Ela tem que separar uma parte do salário dela para que esse investimento, essa poupança venha trabalhar por ela posteriormente. E outra, o autoconhecimento, tá? Você só vai evoluir quando você se autoconhecer. Poucas pessoas se autoconhecem. Você tem que passar a investir em você em cursos. Hoje, gente, eu tenho 64 anos, na minha época não tinha nada disso. Pare, olha, nem nada contra, mas totalmente contra quem se assiste televisão. Nada contra e totalmente contra. Eu, por exemplo, eliminei a televisão há um bom tempo da minha vida. Por quê? Porque tenho matérias fantásticas no YouTube, tenho livros para ler. Vocês podem falar que nem o Rodrigo falou, palestrante, eu tenho que me reciclar, senão as coisas mudam. E eu não sei tudo, eu vou continuar. Isso é uma jornada. Gente, mais importante, você tem que ter um objetivo principal definido na sua vida. O que é o objetivo principal na tua vida? Agora, Rodrigo, entrando já na parte da motivação. O que é motivação? Você ter um motivo para a ação. Qual que é o seu motivo para a ação? Qual o seu porquê? O porquê que você quer vencer? O porquê que você quer acordar de manhã? O porquê? Talvez seja você comprar uma casa para sua mãe, você fazer algo para uma pessoa que você ame, ou talvez o seu porquê para você mesmo. O porquê é que vai te motivar, fazer você acordar cedo, batalhar e traçar o seu objetivo principal definido, planejado passo a passo até que você o obtenha. Então, tudo isso parte do autoconhecimento, né, Nivaldo? Agora, para quem nunca ouviu falar nisso que a gente está falando, porque tem muitas pessoas que vão passando pela vida sem olhar para dentro, né, sem identificar dentro delas quais são as arestas que precisam ser acertadas, né? O que você aconselha a uma pessoa como essa que está ouvindo a gente? Procurar um consultor como você? Olha, eu chamo essas pessoas dos troncos que boiam no rio. Ai, meu Deus. O rio leva essa pessoa para onde que ela quiser. O que eu digo é o seguinte, ela pode procurar um consultor, mas antes de procurar um consultor, procure saber quem é, porque hoje virou um modismo esse negócio de coaching, é coaching para cá, coaching para lá, a pessoa faz um cursinho ali, já... Não, você vai procurar uma pessoa renomada, uma pessoa que possa agregar valor para você. E hoje, você não precisa nem gastar dinheiro. Você tem palestras motivacionais no YouTube fantásticas sobre PNL. Começa a descobrir o que é PNL, a programação neurolinguística. Começa a descobrir o que é uma meditação. Você tem meditação que você pode fazer com cristais de quartzo, um botão som de fundo, e tem a orientação toda, uma pessoa te orientando, um vídeo no YouTube, no lugar de você ficar vendo besterol. Gente, olha, como eu disse, eu tenho 64 anos. A novela começou lá em 73, um tal de Irmãos Corais, 40 anos de novela, não agregou nada. E você é uma pessoa manipulada. Então, procure investir em você. Ai, meu Deus, eu sou manipulado. Eu assisto novela. Eu tinha que falar, Nivaldo, não posso mentir aqui no programa. Não. Torno a repetir, eu não sou nada contra quem assiste a sua novela. Mas hoje, pesquisas mostram que o brasileiro passa em média 4 horas por dia sem televisão. É bastante. 4 horas por dia sem televisão. Você dorme 8 horas, te sobram 12 horas, outras 12 horas, porque o que ocorre? Hoje eu gravei uma live aí e coloquei ela tanto no Face como no Instagram. E quem quiser acessar, como é que faz essa live? Para acessar meu Instagram é Nivaldo Lattari 2018. O meu Face é só Nivaldo Lattari e a pessoa vai acessar. Por quê? Porque as pessoas me perguntavam o seguinte, mas Nivaldo, todo vídeo que você grava, você está de preto, você está de camisa preta, está de preto e tal. Aí eu expliquei na live, eu falei, olha, é o seguinte, eu tenho camisas pretas e eu estou seguindo as pessoas que são consideradas bem-sucedidas, o Steve Jobs da Apple, né, antes de falecer, ele vinha sempre de preto. Você pegar o Anthony Robbins, ele está de preto, o Mark do Facebook, ele sempre com a camiseta cinza, a mesma roupa. Pode ver que esse pessoal está sempre com a mesma roupa. Verdade. Aí o que acontece? Eu já li um livro lá atrás, já há muitos anos, que diz o seguinte, eles se espelharam, porque na vida a história se repete, nada se cria, tudo se copia. Albert Einstein, foi provado que o guarda-roupa inteirinho de Albert Einstein era tudo preto. Camisa preta, paletó preto, calça preta. Aí perguntaram para ele, mas por que isso? Tudo preto, está sempre de preto. Ele achava totalmente desnecessário perder a moeda mais faciosa que tem na face da Terra, que não é a Libra, não é o dólar, nada, é o nosso tempo, em perder tempo
escolhendo roupa. Olha. Ou seja, quando você acorda de manhã, vamos fazer uma analogia, você tem R$100 de crédito. Desses R$100 de crédito, você já vai gastar R$5 para escolher o que você vai comer no seu café da manhã. Você vai gastar mais R$10 para escolher o restaurante que você vai almoçar, mais 10 para comida. Agora, chegando no final do dia, esses créditos estão praticamente, você está praticamente ficando escasso. Então, para que perder tempo? Então, ele foi lá, põe uma camisa preta, combina com a calça preta dele, e ele achava que o tempo dele ele tinha que investir em coisas valiosas, por isso que eu bato na tecla da novela. Gente, eu vou fazer isso amanhã. Eu sou uma pessoa de escorpião, eu sou indeciso. Quando eu vou escolher uma roupa, hoje eu ia vir de preto, tá vendo? Eu devia ter vindo. Mas estava tão calor. Aí eu vim de azul, que é harmonia também, né, com o universo. Sim. Harmonia, sem dúvida, azul. Ô, Nivaldo, agora em relação ao que as pessoas querem, né? Então, quer dizer, você falou que o primeiro ponto é a pessoa identificar aquilo que ela quer, né? A partir disso que ela quer, tudo que ela quer, ela pode realizar? Olha, parece que foi combinado, gente, mas não é, não. Eu fiz um curso com um grande mestre, ele fez essa pergunta que ele fez aqui agora. Ele falou assim, querer é poder. Rapaz, nós ficamos pensando, e na hora alguns responderam, tal. Eu fiquei meio assim, e hoje eu descobri uma coisa. O desejo é muito mais forte do que o querer. O desejo, até me arrepia isso, o desejo ele vem de dentro para fora. Gente, quando você deseja, é algo muito forte, algo muito poderoso. Se você ler Napoleão Hill tem a lei do triunfo, pense em riqueza. Pense em riqueza, ele manda você descobrir um segredo que tem naquele livro. O segredo é isso aí, é o desejo. O desejo, porque veja bem, pensamentos, Rodrigo, geram sentimentos que não deixam de ser desejo, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Ou seja, você é capaz de tudo, só que, vem novamente o que o Rodrigo falou, né? Só que a tua autossabotagem, os seus conflitos, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar? E sem contar que você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo aí, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Não estou pedindo aqui para você discriminar, olha, se tem uma pessoa que gosta de gente humilde, se tem uma pessoa que gosta de gente simples, sou eu e sempre respeitei. Desde novo eu achava um absurdo quem desrespeitava os mais velhos, coisa desse tipo. Mas a verdade tem que ser dita. Se você tiver uma mesa e você for a pessoa mais sábia da mesa, você está na mesa errada. Olha... Você tem que andar com pessoas que te agreguem valor e que estão acima do teu conhecimento. Interessantíssimo isso que você está falando, Nivaldo. Porque as pessoas então estão convivendo no lugar errado, né? Convivendo no lugar errado, no momento errado, com pessoas erradas, com energia errada. Rodrigo, eu te faço uma pergunta. Você falou da Indonésia. Eu estive na Indonésia e nós estamos colocando alguns pontos turísticos. Eu estive na China, na época, eu consegui apertar a mão lá. Eu estava numa livraria do último imperador, porque na China, quando a pessoa sai da posse do governo dela lá, ela praticamente abdica de tudo, tudo é do governo. Mas na Indonésia, eu tive num determinado local, onde a pessoa falou, olha, esse local aqui, as pessoas eram torturadas, as pessoas aqui eram escravizadas. Rodrigo, você não consegue ficar 2 minutos naquele local devido à energia. Você já partiu disso? Chegou a algum determinado ponto da sua vida que você teve num lugar que você está incomodado, que você não sente bem, está pesado, que você quer ir embora? Já aconteceu comigo. Isso é energia, então? Energia. Isso aqui é carbono, isso aqui vai desmanchar. Eu digo o seguinte, nós não somos um corpo com uma alma, nós somos uma alma que vivemos em um corpo. E pesquisas mostram que, eles falavam que o seu cérebro, né, que a sua mente não fazia parte do seu corpo, não. O seu cérebro, a sua mente, ela é um órgão do seu corpo, assim como o seu fígado, o seu rim. Hoje, o seu cérebro ele tem que ter um tratamento adequado. Você tem que ter a sabedoria de colocar 2 guardiões na porta da sua mente e blindar os pensamentos negativos que vêm para cima de você. Isso faz com que você seja indeciso, faz com que você não tome decisões, faz com que você tenha medo de agir e vem sempre aquelas... Aí dentro dessa policiamento, você tenta travar a sua autossabotagem. Então, mas dentro desse raciocínio, Nivaldo, a gente pode incorporar
a questão das visualizações, quer dizer, o que eu quero, tecnicamente falando, né? Eu sei que, claro, para a pessoa virar um perito nisso, tem que fazer a consultoria com você, obviamente, porque isso não é brincadeira. Mas, dando uma pincelada sobre o assunto, você considera essa questão das visualizações, quer dizer, quando eu quero alguma coisa, eu visualizar aquilo que eu quero, né? O segredo pincela também isso, né? Isso é importante, não? Como é que faz isso? Não, isso é muito importante, não só você visualizar, como eu disse, você até usar mais sentidos nisso, né? E porque existe a pessoa visual, auditiva, né? Aquela pessoa que gosta de tocar. Sinestésica, né? Sinestésica, exatamente. Então, o que ocorre? De repente, a pessoa quer um carro, né? Então, ela quer aquele carro, por que ela não pode ir lá fazer um test drive, né? Naquele carro? Você sabe que o americano, né? Nos Estados Unidos é incrível, né? A técnica de vendas dele é fantástica. Você vai lá fazer o test drive e tal, e fala, não, porque lá tem tudo controladinho e tal. Ele pega os seus dados, pega a sua carteira, o carro está segurado, e fala, não, deixa o seu carro aqui, fica esse final de semana com o carro. Tá brincando. Aí a pessoa pega o carro, final de semana está segurado, vai para casa, aí o Rodrigo chega em casa, nossa, Rô, que carro maravilhoso que você comprou, parabéns. Não, você vai tentar explicar para ela que é um test drive, aí não dá tempo. Aí você vai visitar um amigo seu, você para no barzinho lá, ai, Rô, que carro lindo, ai, tem ar-condicionado, tem isso. Bom, resumindo a história. Acabou. No sábado, na segunda-feira, você vende sua roupa, seu sapato e vai lá e compra o carro. Exatamente, vende a alma. Minha mãe não ia me deixar mais entregar o carro. Mas voltando à sua pergunta do sentido, sim, você consegue. E outra, nós estamos desenvolvendo, Rodrigo, o detalhe é o seguinte, a gratidão, como eu disse, é tudo. Para você ser próspero, você tem que passar o mestre, ele é mestre, a pessoa que ensina, ela aprende mais do que a que está aprendendo, né? Está ouvindo. Então, nós estamos fazendo um curso da Forma da Prosperidade, nós vamos colocar esse curso gratuitamente, nós vamos fazer 3, pela plataforma do YouTube, né? Nós vamos fazer 3 apresentações, onde nós vamos colocar um consultor financeiro, isso vai ser gravado, né? Vamos pegar todo esse pessoal que está se cadastrando aí com a gente e nós vamos dar isso gratuitamente, com o objetivo do quê? De que as pessoas melhorem. Nós queremos um mundo melhor para as pessoas, de que as pessoas evoluam. Aí você pode falar isso. Mas você está fazendo isso? Não, porque eu sou grato por tudo. Olha, Rodrigo, eu te digo uma coisa. Se as pessoas soubessem o quanto tem de retorno, o quanto é poderoso a pessoa ser grata, o quanto isso é bom para ela, ela seria grata só por egoísmo. Olha que lindo isso. Não lindo o egoísmo, né? Lindo o universo, que é tão sábio, né, Nivaldo? Então, mas eu não entro num ponto, Nivaldo, de conflito entre a organização financeira e a questão da energia. Quer dizer, a organização financeira, o apontamento de despesas, poupar dinheiro, me leva para um lugar, como eu disse, de poupança, né, de guardar dinheiro. E aí, quando a gente fala em energia, a gente fala em algo que vai ser atraído porque é parecido a outra coisa, né? Então, quer dizer, se eu mando para o universo uma energia de escassez, eu vou receber escassez. Você me corrija se eu estiver errado. Se eu mando uma energia de prosperidade, eu recebo uma energia de prosperidade. O que é muito difícil de colocar em prática, né? Porque se você pega uma pessoa que está num momento financeiro muito difícil, é complicado você falar para ela assim, pense próspero, seja grato ao que você tem. Às vezes a pessoa tem uma garrafa d'água na geladeira, né? Mas é isso que tem que ser feito? Sim, exatamente isso pelo seguinte, o universo só diz sim, que nem você disse, que você manda para ele, ele vai te mandar de volta. Aí entra a motivação, que é o motivo para a ação. Não é sentado na cadeira assistindo novela. Hoje, a web, nós temos plataforma hoje de Hotmart, nós temos plataforma da Monetize. Você pode fazer um curso gratuito na Hotmart, da Monetize, e você ser um afiliado. Talvez alguns saibam, outros não saibam. Um afiliado é uma pessoa que ganha uma porcentagem na venda de produtos que estão na plataforma da Monetize. Olha que interessante, então eu não preciso ser o dono do produto. Você não precisa nem ser o dono do produto, nem criar o produto. E tem produtos que você ganha 50% de comissão. Nossa! Tem produtos lá que é R$200, R$100, R$500, e você ganha 50% de comissão. O que você tem que fazer? Você tem que começar a trabalhar, a divulgar, porque, por incrível que possa parecer, nós estamos falando aqui, eu estou extremamente confortável, eu faço minhas palestras e tal, mas tem pessoas que eu gravo meus vídeos, tem pessoas que
Falar, eu não estou pronto para gravar o vídeo. Gente, eu estou gravando o vídeo sem edição, estou gravando o vídeo como se eu estivesse ali ao vivo. Eu quero ser o mais próximo de vocês. Claro, daqui a pouco eu vou começar a fazer umas ediçõezinhas para dar uma valorizada e tal, mas você tem que ser o mais natural possível. Abre uma câmerazinha, começa a gravar o seu vídeo, olha os contatos que você tem, as pessoas que você tem, que talvez está precisando daquele produto para ela, para resolver a vida dela, você vai vender e vai ganhar. Então, isso é uma das formas da pessoa sair da escassosfera, como você disse. Eu adorei. Então, na escassosfera, você chega uma determinada hora que você não tem visão. Por isso que eu digo, gente, você está com seu carrinho aí, não sou nada contra quem quer comprar carro de 100 mil reais, 30 mil, 50 mil, mas de repente você tem um carro aí de 20 mil, 30 mil, está te levando para cima e para baixo, entrou um dinheirinho extra. Esse dinheiro extra que entrou para você, você vai falar, pô, eu vou comprar um carro porque mudou a lanterna tal, ar-condicionado tal, coisa tal, seja lá uma diferença de 10 mil reais, faça uma viagem. Numa viagem, a tua cabeça vai mudar, você vai ver nova cultura, você tem muitas coisas, estão abrindo agora umas hamburguerias, só tem coisas lá fora que você pode trazer para cá. Aí você fala, mas como é que eu vou montar um negócio desse se eu não tenho dinheiro? Se você montar um planejamento, existe investidor para tudo. Você sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que quer trabalhar e monta um plano, hoje tem investidores para tudo. Tem pessoas que desenvolvem as empresas, entra como investidor. Então, tem muitas formas, como o Rodrigo disse, o que você manda para o universo, ele só vai dizer sim. Você mandar coisa ruim, vai vir coisa ruim. Mandar coisa boa, vem coisa Ele é obrigado a mandar, né, Nivaldo? Não tem como ser diferente, gente. Né? Então, se você quer prosperidade, você tem que vibrar a prosperidade, né? Tem a questão da energia e tem a questão da vibração. Nós somos energia, né? Nós podemos ser medidos em hertz, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Podemos ser medidos em hertz e a gratidão hoje também já foi medida, está em 940 hertz. E a sua ação, ela vem de dentro para fora. Entendeu? De dentro para fora. Vem de dentro para fora, como foi dito lá pelo indiano. Né? Você fala no segredo, a lei da atração, que é atrair e tal. Ele é muito forte. As coisas acontecem de dentro para fora. Olha que interessante, então a vibração, gente, estão entendendo a profundidade do que ele está falando? Isso muda a vida das pessoas não só no âmbito financeiro, né? Isso, como o Nivaldo falou no começo do programa, isso muda também em relação à saúde, à convivência, né? A pessoa às vezes se livrar de alguma mazela que ela está sentindo. Então isso é muito profundo o que o Nivaldo está falando. A gente atrai aquilo que é parecido com a gente. Então eu sei que às vezes é difícil porque às vezes a pessoa está passando por um problema financeiro e ela acaba entrando nesse poço, né? E é um poço sem fundo, né? Porque ela começa a viver naquela energia de escassez. E existe prosperidade para todo mundo o tempo inteiro, não é isso, Nivaldo? Sem dúvida nenhuma. Existe prosperidade o tempo todo e a ação é você colocar o conhecimento em prática. Eu conheço, existem as pessoas que fazem acontecer e existem aquelas que só falam. Ação, então? Ação. Como nós dissemos, motivação, você ter um motivo para a ação. Ação é você colocar todo o seu conhecimento em prática. Eu agora coloco uma situação para você. Você, Rodrigo, o tempo que eu te conheço, tal, você já poderia ter, no mínimo, escrito um e-book. E esse e-book já poderia ter dado um livro. Porque a sua idade, no meu ponto de vista, você acumula um vasto conhecimento, você acumula propriedade, você é uma pessoa que leva as coisas a sério. Você já poderia usar esse tempo, novamente, vamos voltar na novela lá, o tempo da sua novela, você está colocando no papel, daqui a pouco você estaria com um livro digital, que vai ser colocado na plataforma do Hotmart, e o universo já poderia estar prosperando para você. E mais uma coisa, não é só que você ganharia o dinheiro, você estaria ajudando, você estaria curando a dor de pessoas. Que quando a pessoa compra um produto desse, ela está com uma dor. E essa dor, ela vai ser solucionada. Talvez um livro seu possa ajudar muitas pessoas. Tem uma editora hoje do Roberto Chiniachique, chamada Editora Gente, de livro físico, mas você também tem um livro que você pode virtual. fazer
Exatamente. Nivaldo, você é um profeta, um visionário, porque isso já está acontecendo. Mas, não posso dar spoiler, mas é exatamente isso, concordo com você. Esse ano, eu estava ouvindo uma palestrante holística falando em relação à energia desse ano de 2019, né? E ela tocou em muitos pontos semelhantes aos que você está tocando. Ela falou muito da questão da missão de vida. Ela falou que as pessoas precisam estar conectadas com a missão que elas vieram concretizar aqui nesse plano, né? E esse ano de 2019, ele converge para isso, né? Ela até fez uma associação com uma onda gigante. Ela falou, a energia desse ano é como se fosse um tsunami, né? E aí você está lá surfando nesse tsunami de energia. Você precisa estar focado naquilo que você quer, né? Tá focado na prancha, no caso, porque se você ficar olhando para um lado, olhando para o outro, se distraindo com as coisas que estão no caminho, você perde a concentração e a tsunami te joga para as pedras. Você concorda com isso? Concordo. E quando você disse a missão de vida, tem até uma história de um grande empresário, que ele chegava todo dia na empresa dele, 7 horas da manhã, sentava na ponta da mesa, todos os diretores, e as secretárias vinham, tinha 3 secretárias, doutor, o petróleo subiu, nós vamos ter que vender as ações, tal. Não, faça isso, olha, doutor, eu teve uma greve na empresa, na fábrica tal, tá bom, resumindo, ele trabalhava das 7 da manhã até meia-noite, a família dele viajando, aproveitando tudo acionista da empresa, e ele lá, tal, 1 ano, 2, 5, 10, um dia ele reuniu todo mundo, botou em volta da mesa e falou, eu não quero mais saber da empresa, eu estou entregando tudo, vocês dizem, mas a empresa vai quebrar, você acaba... Não, profissionaliza, não quebra. Eu só quero uma barraquinha de camping, uma passagem de ida para Fortaleza e eu vou embora. E foi ele, desceu em Fortaleza e mais uma passagem de ônibus até Jericoacoara lá. Ai, meu Deus. Foi para lá, arrumou a barraquinha dele, de manhã ele acordava, pegava um peixe, ele botava esse peixe no meio, assava metade ele levava lá num barzinho e tal, trocava troco de uma água, de um alimento, de um tempero, de uma cervejinha, e estava lá. Aí passou um dia, 15, um mês, um cara olhou para ele e falou, meu, se eu vejo você pegar um peixe só, você viu a quantidade de peixe que tem aí? Ele falou, vi. Ele falou, cara, por que você não pega 2 peixes por dia? Você começa a vender um, no final de um mês você vai ter dinheiro para comprar uma rede, com uma rede, você vai pegar tantos quilos de peixe, daqui a pouco você vai comprar um barquinho, com esse barquinho você vai indo, em 3 anos você está com um navio pesqueiro, em 10 anos você está com uma frota para administrar. Ele falou, opa, para. Você percebe? Estava voltando tudo ao ponto de origem. Um ciclo sem fim. Então, e a mudança é um negócio brusco. Também tem a história do sapo que estava na beira do lago, o escorpião falou para ele, sapo, você me atravessa do outro lado do lago? O sapo falou para ele, meu amigo, eu não, eu conheço seu bisavó, conheço seu avô, conheço sua mãe, você vai me soltar a ferroada, vai me soltar o veneno e eu vou morrer. O sapo falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, você vai até o meio do lago, quando chega no meio do lago você para, aí eu tenho que saltar. Se eu não saltar, eu vou me afogar, então tem que saltar e você para. O sapo falou, beleza, então nesse acordo eu faço. Sobe nas minhas costas, subiu. Quando chegou no meio do lago, o escorpião soltou a ferroada nele, soltou o veneno, o sapo começou a ficar atordoado, começou a sentir mal, começou a morrer, o escorpião também se afogando, e falou, por que você fez isso? Porque eu sou assim, porque a minha avó era assim, minha mãe era assim, então eu não mudo. Olha, a natureza dele. Entendeu? E os paradigmas, né? Que na verdade, os paradigmas é aquela história. O americano faz a ação de graça dele, assa o peru dele e tal. E toda vez que ia assar o peru, a mulher cortava as pernas do peru na panela. Aí a menina perguntou para ela, escuta, mas a filha dela, mãe, por que você corta a perna do peru? Eu falei, sabe que eu não sei? Sua avó cortava a perna do peru. Vou ligar para a vovó. Vovó, por que a senhora corta a perna do peru? Não sei, ela, bisavó dela ainda era viva. Vou ligar para minha mãe, que é a bisavó dela. Por que a senhora... sabe por que eu cortava a perna do peru? Porque eu tinha uma panela pequenininha. Então, você percebe? O paradigma. Paradigma é o paradigma. Então, tem determinadas coisas que foram embutidas na tua cabeça aí, ouvinte. Talvez seu pai, sua mãe, um parente seu, alguém... que criaram crenças limitantes que você tem que trocar por crenças fortalecedoras. Crenças que te fortalecem e que te fazem prosperar. Que maravilha, Nivaldo. Olha, tem bastante gente acompanhando a gente. Fernando Pessoa está mandando aqui, boa tarde, estou acompanhando o programa. Boa tarde, Fernando. Matheus Latari está mandando aqui, grande padrinho, parabéns. Matheus Latari. Parabéns pela entrevista, está bom demais o programa. Luciano Carlos também está mandando para a gente aqui, bacana demais esse tema, pessoal da Ômega. Obrigado, Luciano. Maria Isabel Aniceto, um beijo, Maria Isabel. Ela está mandando aqui, oi amigo, estou aqui, atrasadíssima. O importante é que chegou, Isabel, não tem problema nenhum. Daniela Azevedo está mandando aqui, maravilhosos, parabéns pelo programa. Um beijo, Dani. Cíntia Bento também está mandando para a gente, depois que o trânsito da minha criança
que a minha criança livre é muito mais gratidão. Não entendi aqui, Cíntia, mas eu te agradeço da mesma forma. Aqui, ela está corrigindo aqui embaixo. Libertar a criança livre é ser muito mais grato. E não alimentar os nossos monstros também é libertador. Nivaldo tem toda a razão. Obrigado, Cíntia. Um beijo para você. Rony Maia também está mandando aqui pra gente, muito bom, um abraço para ele. Lindalva Domingos, parabéns Rodrigo Duarte e Nivaldo por essa entrevista tão interessante. Abraço aos dois, um abraço e um beijo. Lídia Andrade também está mandando aqui, excelente programa, muito esclarecedor. Muita gente acompanhando, Elizabeth Parra também, um beijo para ela. Nivaldo, o nosso programa daqui a pouco já acaba. Qual que é o teu maior sonho? O meu maior sonho é tentar passar o máximo do conhecimento que eu adquiri para as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam confortáveis em seguir um caminho e prosperar. O meu maior sonho é que a maioria das pessoas saibam que essa jornada que nós estamos aqui, isso aqui não é um passeio. O mais importante que você chegar no seu objetivo é a nossa jornada. Eu quero agradecer ao Luciano. Luciano, muito grato. O Matheus Latari, para você ter uma ideia, é o meu afilhado, ele tem 20 e poucos anos, ele tem um portal Lorena News com 50, orgânico, sem nunca anunciar em Facebook e nada. Ele tem 50 mil, mais de 3 milhões de visualizações por mês, 50 mil seguidores, está chegando em 50 mil, 40 e poucos mil. Matheus, publica aí a Rádio Ômega aí para nós, hein? Nivaldo, você prometeu uma coisa pra gente, promessa é dívida, eu sei que você cumpre o que você promete. Você falou lá no começo do programa em relação a 3 chaves de ouro. Chegou o momento? Chegou o momento. Ai, meu Deus. Quem quiser pegar uma caneta e um papel aí, pode pegar para anotar. Mas são coisas simples, dá para você gravar, né? Nosso tempo já está escasso, é isso? Temos menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Então vamos lá. Se você quiser anotar, você pode anotar. A primeira chave de ouro seria o seguinte: você ser grato para o universo. Só que, se você for grato só em pensamento, só em palavras, é uma coisa. A partir do instante que você for grato escrevendo, e é melhor até do que digitar, tá? Mas se você escrever, você vai pegar um filete de papel e vai escrever o que você foi grato. Ah, mas eu não tenho um centavo, eu estou com um problema financeiro, eu estou negativo no banco, eu não tenho o que agradecer. Como não? A partir do instante que você está enxergando, que você está respirando, que você acorda de manhã, escreva o que você é grato. Você vai pegar uma caixinha, você vai ver muito por aí, o pessoal fala em vaso, em pote. Não, eu mudei para caixinha, para você não ter desculpa. Pode ser até uma caixinha de sapato com tampa, tá? Todo dia você vai escrever algo que você é grato e vai colocar dentro dessa caixinha. No final do mês você vai ler os pontos de gratidão que você tem aí. A segunda chave de ouro também é a gratidão, que a gratidão é a chave de tudo, é você ter um caderninho onde você vai anotar no primeiro dia 10 coisas que você é grato. No segundo dia, uma coisa a mais, essas recopia as 10 e põe mais uma. No terceiro, recopia as 11 e põe mais uma. No final do ano, você vai ter um caderno totalmente poderoso e você vai ver como as coisas vão mudar para você. Agora, uma outra coisa que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver em termos dos provérbios, né? Lá no Novo Testamento você tem os Salmos e os Provérbios, é um livro que eu li, Salomão, o homem mais rico que já existiu, que seria o seguinte: todo dia são 31 provérbios. Se todo dia você ler um provérbio, no dia 1 você lê o primeiro provérbio, dia 2, assim sucessivamente. Esse mês tem 28 dias, vai faltar, são 31 provérbios. No 28º dia você vai ler o 29, 30 e 31. E se você ler esses provérbios todos os dias, você vai adquirir uma sabedoria e a tua vida, com essas 3 chaves de ouro, deve melhorar. Então, repetindo, para que você grave. A caixinha, todo dia pegar um filete, escrever aquilo que você é grato, dobrar, colocar dentro da caixinha, todo dia fazendo isso. Porque sou grato por estar respirando, sou grato por... E dali para frente, agradecer tudo. Se você tem um carro, sua casa, sua cama, o fato de não estar chovendo em cima de você, você não está... Tem tudo para agradecer. Coloque nessa caixinha. Segundo, o caderno da gratidão. Começar com 10 coisas que você é grato. No próximo dia, você vai anotar mais um, 11º, 12º, e sucessivamente, assim, até o final do ano. E em terceiro, os 31 provérbios de Salomão. Salomão, existe um livro, está na Saraiva, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Vocês podem baixar ele também aí na internet. E são essas 3 chaves prometidas. Sensacional, Nivaldo. Eu tenho certeza de que isso que você falou vai mudar a vida de muitas pessoas. Porque é tão simples, né? Os orientais já falam em ser grato há tantos milênios, né?
Então, é colocar em prática agora, gente. Não tem mais para onde correr, né? A gente está num ponto em relação à energia do planeta que é muito forte. Não é isso, Nivaldo? Mas aí já é assunto para um outro programa, quando a gente começa a falar de cinturão de fótons, começa a falar de estrela Alcion, né? Que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Em relação à vibração. Mas assim, o que a gente pode garantir para você que está nos ouvindo é que o planeta está passando por um processo de transformação energética. E como o Nivaldo falou diversas vezes ao longo do programa, isso nada tem a ver com religião, né? Energia... Einstein falava de energia, né? Então, quer dizer, um cientista, né? Então, isso é concreto. É física quântica, né? Ressonância harmônica, está tudo aí. Por incrível que possa parecer, tudo está vibrando, tudo é vibração, tudo é uma... E emaranhado, né? Emaranhado. Está tudo emaranhado. Você tem a matriz, né? Nós temos todos ligados a uma matriz. Porque, se você for analisar, o todo é muito mais forte do que a soma das partes. O todo é muito maior que a soma das partes. Incrível. Você percebe isso? Olha que coisa forte. É para pensar uma semana. Então, tem muita coisa filosófica. Mas o que eu pediria para você é o seguinte: procure investir em você. Acorde um pouquinho mais cedo, faça uma caminhada, tome a sua água. Se você conseguir começar a tomar 2 copos de manhã, porque é o seguinte, a partir do que você acorda de manhã, nós temos quase 1 trilhão de células. O nosso corpo resseca todo. A nossa célula, para ela estar vigorosa, ela tem que estar encharcada. Então, tome esses 640 mililitros de água. Se você conseguir fazer isso todos os dias, fazer os seus exercícios, fazer 5 minutos de meditação, passe a ler 10 páginas. Se você conseguir ler 10 páginas de livro por dia, no final do mês você lê um livro de 300 páginas. Olha que maravilha. No final do ano você deu 12 livros. 12 livros. Então o que ocorre? Mas eu não consigo, começa a ler 3 páginas, 4, 5. Não pode comprar ainda não começou a aplicar a fórmula da prosperidade, pega um e-book na internet, né? Não tem mais para onde fugir, né, Nivaldo? Perfeitamente, porque o que ocorre? Mas o que eu vou ler? Não importa o tema, você tem que criar o hábito da leitura. O hábito da leitura você vai se expressar melhor, porque não adianta, o mundo que nós vivemos, a tua grande arma, além de você vender a sua autoimagem, você vai ter que vender a sua comunicação. Você sabendo, como eu disse lá, você indo para fora, vendo alguma coisa, você colocando um plano no papel, você sentar com os investidores numa mesa, se você souber explanar, explicar, sendo com integridade, com honestidade, vai ter investidor para você. Gente, incrível. Olha só, quando o papo é bom, acontece dessa maneira. Eu tinha preparado aqui uma pauta, eu fiz umas 30 perguntas aqui. Escrevi bonitinho, porque o meu ascendente é Capricórnio, eu sou uma pessoa organizada, e fiz aqui a pauta. Eu só fiz para o Nivaldo, das perguntas que eu coloquei aqui, uma, que foi a primeira pergunta. O papo é tão gostoso e fluiu tão bem, que eu não precisei nem fazer as perguntas que eu tinha colocado aqui na pauta. Eu fico muito grato por tudo isso, torno a repetir, Rodrigo Duarte. Todos aqui, eu acompanho os seus programas, acompanho as suas entrevistas. Eu sou muito grato por essa oportunidade, sou grato à sua equipe técnica, tem uma equipe técnica aqui maravilhosa, sou grato às pessoas que estão aí assistindo, Luciano, Matheus, todo esse pessoal aí, as meninas que você comentou. A Dani Azevedo. A Dani Azevedo esteve aqui. Esteve aqui, foi um show maravilhoso. Ela canta muito bem. Maravilhosa. Ela é amiga da Lilian, né? Ela para quem não sabe, o Nivaldo é pai da Lilian Prado, uma grande atriz que está indo para a Europa daqui a pouco. Ela vai no Festival de Sintra, em Portugal, né? E ela foi convidada, já mandaram as passagens, vai ela, o Bruno Carboni, né, o namorado dela, sim, e que é o diretor da peça, a peça Epifania, da Clarice Lispector, e não é porque é minha filha não, era um monólogo que você já assistiu. Já assisti, né? Me emocionei muito, uma coisa e só de falar já dá vontade de chorar de É. novo. Nivaldo, quem quiser te achar nas redes sociais, mais uma vez? Então, no Facebook, meu nome mesmo, próprio Nivaldo Latari com 2 T's, no Instagram, Nivaldo Latari 2018, e também eu tenho um canal no YouTube que está como a Fórmula da Prosperidade, o canal da Prosperidade. Coloque lá, tem vários vídeos e pode agregar muito valor a vocês. E procure se inscrever, porque nós vamos fazer esse trabalho gratuitamente para vocês, onde nós vamos contribuir com a sua evolução. Isso aqui não é uma brincadeira. Você veio aqui para evoluir. Isso é uma jornada de evolução. Sou muito grato. O e-book daqui a pouquinho está saindo, né? Então vamos ficar atentos enquanto o e-book não sai, que daqui a pouco já. Nivaldo, volte sempre, é um prazer tê-lo conosco, viu? Estarei à sua disposição, a hora que você precisar, estarei aqui. Obrigado, quando sair o e-book, volta aqui. Beijo, gente, até semana que vem, Um abraço, gente. Tchau, tchau, até mais. Esta é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.